E aí, tudo bem com vocês? Falar sobre história nunca é demais, ainda mais quando ela se junta à literatura. A Segunda Guerra Mundial marcou a história humana e a maculou com as mortes, o Holocausto e as bombas atômicas. A Segunda Guerra foi uma guerra sem precedentes. E no vídeo de hoje nós vamos conversar sobre dois livros que trazem esse drama como pano de fundo, que são eles A Menina que Roubava Livros, do Marcus Zusak, e O Colecionador de Lágrimas, do Augusto Cury. O A Menina que Roubava Livros é um livro que vai contar para a gente a história da Liesel, uma garotinha que vai morar com os pais adotivos na Alemanha nazista, e ela acaba se apaixonando por livros. Ela rouba seu primeiro livro de um couveiro que o deixa cair no enterro de seu irmão, e o segundo de uma pilha de livros queimados que o nazista queimaram em praça pública. E ela, a partir daí, começa a roubar livros da biblioteca do prefeito. Este livro, ele bem que retrata como que os alemães viviam naquela sociedade nazista, não é? Que ao sinal de um bombardeio eles tinham que se esconder dentro de um porão, como que os nazistas passavam para revistar as casas. Chega um momento da história em que os pais adotivos de Liesel, eles recebem para tomar conta de um judeu, o Max, e é muito bacana a forma como eles cuidam desse judeu e a forma como a Liesel ela se envolve com ele. A Liesel também tem um amigo, o Rudy, que está sempre querendo roubar um beijo dela, e este fato eu acho que contribui para a indignação que a gente sente ao final da história. Um final muito triste, que muitas das vezes condiz, bate, é compatível com o momento em que ele passa. O livro ele é narrado pela morte, isso mesmo, a morte é a narradora. E a morte ela é super peculiar, não é? E ela conta a história fazendo breves comentários ao longo do livro, não é? Então você tem aqui a narração e você tem os comentários da morte. E assim, você escuta a voz mesmo da morte te contando aquela história. E ela faz uns comentários muito, muito bacanas, como aqui, ó, nessa minha edição, na página 271, ela diz aqui: uma verdadezinha. Eu não carrego ganha nem foice. Só uso o manto preto com capuz quando faz frio. E não tenho aquelas feições de caveira que vocês parecem gostar de me atribuir à distância. Quer saber a minha verdadeira aparência? Eu ajudo. Procuro um espelho enquanto eu continuo. Muito, muito bacana, não é? Ela faz esse tipo de comentário. Aí outro comentário aqui na página 105. Uma sominha. A palavra comunista, mais uma grande fogueira, mais uma coleção de cartas mortas, mais o sofrimento da mãe, mais a morte do irmão é igual ao Führer, ou seja, ao Hitler. A morte é que ela é muito hilária. E muito bacana também, que tem aqui atrás do livro, não é? Quando a morte conta uma história, você deve parar para ler. É um livro de literatura e não foi o melhor livro que eu li na minha vida. Mas foi um livro muito bacana, é um livro diferente, é um livro muito poético, muito bonito em determinadas partes. Um livro que eu super recomendo. E também recomendo o filme. Não é? Eu assisti também ao filme. É claro que no filme perde toda essa poeticidade, todo esse lirismo, toda essa escrita gostosa que é a escrita do livro. Mas é um filme muito, muito bacana. Quando eu estava assistindo o filme, eu esqueci que era a morte quem narrava a história, não é? Enfim. Agora o nosso segundo momento, o nosso segundo livro do brasileiro Augusto Cury, O Colecionador de Lágrimas. Esse livro ele se passa na atualidade.
é a história de um professor de história, o Julius Verne, que começa a ter pesadelos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o nazismo especificamente, e ele começa a sofrer atentados de pessoas que parecem ter saído de uma máquina do tempo direto da Alemanha nazista. Essa é basicamente a história deste livro. E que não é nada demais, que não é uma super história, mas o que vale a pena neste livro são as entrelinhas, são os comentários do autor e pequenos trechos que fazem a gente pensar. Não é? Este livro ele é uma espécie de divisor de águas na minha vida. Porque eu, antes de ler O Colecionador de Lágrimas, pensava de um jeito, e depois que eu li O Colecionador de Lágrimas, eu passei a analisar a minha realidade, a nossa realidade, o meu redor, de um jeito muito diferente. Eu passei a dar mais atenção à história, não é? Tive muita vontade de cursar história na faculdade. E assim, até hoje eu amo história, tenho alguns livros assim, de história. E este livro, assim, é muito fantástico. É O Colecionador de Lágrimas, Holocausto, Nunca Mais. E eu gostaria aqui de compartilhar com vocês alguns trechos do livro. Já na dedicatória, o Augusto Cury, ele faz uma dedicatória lindíssima, lindíssima. Ele diz assim, ó: eu não me curvaria diante de uma celebridade ou uma autoridade política, mas curvo-me diante dos educadores, especialmente dos professores de História e Sociologia, que sabem que uma sociedade que não conhece sua história está condenada a repetir os seus erros no presente e expandi-los no futuro. Muito bacana. E um prefácio. Eu lembro da minha professora de História, Tatiana, que não gostava, não é, de falar sobre o Holocausto. Diz ela que ela sentia uma coisa meio ruim, era um assunto que a incomodava. E eu super entendo ela. Mas eu sempre lembro dela quando eu leio este trecho, que é o prefácio da obra, em que o autor ele escreve assim: não deveríamos fugir do Holocausto perpetrado pelo nazismo na Segunda Guerra Mundial. Primeiro, porque ele é parte fundamental da história, a história da humanidade. Segundo, porque é provável que a maioria das pessoas desconheça seus fatos primordiais. Terceiro, porque a história pode se repetir de múltiplas formas e com múltiplas roupagens. Quarto, porque não há garantias de que a educação clássica que nos arremete para fora, que nos seduz com milhões de dados que passeiam pela matemática e a física, possa produzir uma massa crítica capaz de prevenir em tempos de crises econômicas e sociopolíticas a ascensão de novos Hitlers. Quinto, porque quem tem contato com a dor humana e a trabalha com maturidade tem mais possibilidade de ser emocionalmente saudável. Fugir do contato com a dor pode bloquear o desenvolvimento de habilidades para superá-la. Muito, muito profundo, não é? Essa passagem em que o autor nos chama a atenção aos pequenos detalhes da história que muitas vezes passa batido, não é? Eu achava a história muito chato durante todo o meu fundamental e durante o início do médio, mas depois que eu li esse livro, história passou a ser com certeza a minha matéria preferida da escola de todos os tempos, né, gente? Outra passagenzinha aqui, ó, que o Augusto Cury vai falar sobre os políticos. Ele vai dizer assim, ó, que todo político é um empregado da sociedade, pago com o dinheiro do contribuinte. Ter sucesso é sua obrigação e não objeto de exaltação. O político que não se posiciona como servo da sociedade, mas se serve dela, não é digno do cargo que ocupa. E a gente muitas vezes pensa, não é, que político tá ali fazendo uma espécie de trabalho comunitário, coisa que não é. Não é? Eles recebem salário, eles são obrigados a fazer o seu trabalho da melhor forma possível. E uma outra passagem assim, que eu super gosto é uma parte em que o professor
Jules Verne estava ministrando uma aula e ele diz o seguinte: em minha humilde opinião, não devíamos frequentar grupos. Perdão. Em minha humilde opinião, deveríamos frequentar grupos e não pertencer a nenhum deles. Entre frequentar e pertencer há uma diferença gritante. Judeus, islâmicos, cristãos, budistas, hinduístas, inclusive membros de partidos políticos, deveriam pertencer em primeiro lugar à humanidade, depois ao seu grupo. Caso contrário, produziremos o fundamentalismo religioso e o radicalismo ideológico. E, consequentemente, nunca beberemos o cálice da tolerância, nem sentiremos o paladar da solidariedade. O futuro da humanidade poderá ser sombrio. O nazismo, ele foi um radicalismo ideológico, não é? Os nazistas, eles acreditavam que somente o que eles acreditavam era o certo, não é? E o Holocausto, ele não se restringiu aos judeus. Eles atingiram homossexuais, pessoas negras, não é? O campo de concentração não foi somente judeus. E é muito bacana, não é? Não deveríamos pertencer a grupos religiosos, devíamos frequentar, devíamos pertencer em primeiro lugar à humanidade, não é? Ser mais humanos, pensar mais no outro e para o outro, não é? Falta isso na vida da gente. E não é só para fechar aqui sobre o Adolf Hitler. Ele diz uma passagem que não tem nada demais, mas que eu gosto bastante. Adolf Hitler queria inscrever seu nome no Concerto das Nações e gravar com chamas o seu nome na história. O homem que teve a ambição de Alexandre o Grande, a habilidade de discursar de Júlio César e a sede de poder de Napoleão Bonaparte, desconhecia que a vida humana, por mais longa que seja, é como a brisa, que sorrateiramente aparece e logo se dissipa aos primeiros raios solares do tempo. Muito bacana. E aqui fica a dica. É para vocês que quer um livro que não é tão bacana em termos de história, mas que traz em alguns trechos e na sua entrelinha muito enriquecimento psicológico, é O Colecionador de Lágrimas. E A Menina que Roubava Livros, não é? Um livro muito bacana, uma história que toca a gente, ambientados aí no drama da Segunda Guerra Mundial, não é? E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha e até a próxima.